link. É porque demora um pouco para baixar, mas no mesmo dia eu ainda boto, né? Então, iniciou a gravação. Deixa eu colocar aqui a tela. Eu corrigi essa atividade hoje. É bom que eu estou ainda com o papel aqui da atividade. Tá fácil fazer essa correção rápida aqui para vocês. Eu vou botar a transparência da aula, porque eu vou usar a própria transparência da aula para explicar a atividade. É rapidinho. Tá visível para todo mundo aí a transparência? Tá, sim. Vamos lá, vamos começar. Então, vamos lá. Então, antes de eu começar essa aula de números primos, a primeira questão, a maioria acertou, né? Só teve, acho que 2 pessoas que erraram a letra A da primeira. 2 ou 3, poucas pessoas erraram. A maioria errou a letra B. A letra A, a maioria acertou. Então, a letra A era para fazer as operações obedecendo a ordem das operações, né? Então, eu tinha 3 mais 2. 3 mais 2 ao cubo, vezes 2 mais 3, o 3 ao quadrado, menos 2 mais 4 ao quadrado. Então, a letra A bem simples, uma conta bem simples, coisa mesmo de primário, lá para o primário, para relembrar o curso primário de vocês. Então, isso aqui dá, resolvendo parênteses, dá 5 elevado ao cubo, vezes, aqui eu tenho que fazer a potência primeiro, então eu tenho 2 mais 3 ao quadrado é 9, menos, aqui resolvo parênteses, 6 ao quadrado. Continuo, 5 ao cubo... Professor? Oi? Eu acho que eu errei, porque eu fiz aqui, eu fiz tipo assim, o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro para o segundo. Pode fazer, não tem problema não, dá certo também. Ah, tá, porque eu tenho assim, a minha resposta aqui. Ah, entendi. Dá certo também. Ah, Se tá. fizer tudo certo, aqui esse daqui ficaria cubo do primeiro, que daria 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, vou botar aqui, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, que dá 4, mais cubo do segundo. 2 elevado a 3, 8. Então, esse primeiro parênteses dava isso aqui. Vezes, aqui é normal mesmo, é 2 mais 9. Menos, aqui também poderia ser quadrado primeiro, 4 mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4 vezes 4, 16. Que é 2 vezes o quadrado, né? 4 vezes o segundo, 4 vezes 4, 16. Mais o quadrado do segundo, mais 16. Observe que dá a mesma coisa. 5 ao cubo dá 125, teve gente que errou, botou 5 ao cubo 25. 25 é 5 ao quadrado. 5 ao cubo é 125. Vezes
2 mais 9, 11, né? Menos 6 ao quadrado, 36. Aqui. Professor, desculpa te interromper, posso que você chegou aí? Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode. É porque eu acho que foi, justamente foi meu erro, coisa besta, mas que não interferiu no resultado. Eu só queria confirmar com o senhor, porque quando eu resolvi o 3 mais 2, no primeiro parênteses, acho que por falta de atenção mesmo, eu esqueci de tirar o parênteses e desci ele para baixo junto com o 5. Mas não interferiu no resultado. Como Aí, assim? ó, no primeiro parênteses não era 3 mais 2 igual a 5. Isso. Aí, ao invés de eu botar o 5 ao cubo sem o parênteses, eu continuei com parênteses no 5. Não tem problema. Então, Isso não tem problema, não. não, né? Então, Não. caso o meu erro, se eu achei que foi isso, não foi, né? Isso não é erro, não. Beleza. Não tem problema. Continua. Se eu não achar, beleza, continua. Então, aqui daria 27 mais 3 vezes 9, 27 também, né? 3 vezes 9, 27. 27 vezes 2, 54. Aqui dá 9 vezes 4, 36. Mais 8. Fazendo essa conta, 36 mais 8 dá 44, né? 44. 44 mais 54 dá 98. 98 mais 27 dá 125. Veja que deu a mesma coisa. Então, aqui dá 125, vezes, aqui 2 mais 9 dá 11, menos, aqui 16 mais 16, 32 mais 4, 36. Observe que dá a mesma coisa. Então, só ia ter mais trabalho aqui, né? Fazer mais conta. Porque aqui, como é o cubo, tem que ser cubo do primeiro, tá? Mas aqui, como tem dois números, eu posso somar e depois elevar a 3. Aqui eu tenho que fazer a potência e depois somar. Aqui eu posso somar e depois elevar a 2. Mas, se quiser usar produto notável, não tem problema, dá o mesmo resultado. Então, sempre... Oi? Assim é mais rápido, mais fácil, porque eu não sabia que você 125, faria, não. Exato. 125 vezes 11, conta simples, isso dá 1.375, menos 36, e aí o resultado dá 1.339. Então, quem fez isso, acertou. Teve uma pessoa que deu o resultado certo, mas a conta estava errada aqui no meio. No meio estava errado. Eu percebi o erro aqui. Como se fizesse assim, 2 mais 9 botasse 15, e depois essa multiplicação dá um resultado certo, menos 36, e botar o resultado certo. Estava errado. Tinha erro no meio. Então, teve uma pessoa que fez o cálculo todo errado no meio e botou o resultado certo. Aí eu zerei esse item. Mas a maioria acertou. A maioria acertou. Quem errou foi que ou não fez essa questão, ou fez um cálculo totalmente... botou o resultado errado, fez um cálculo errado. Teve uma pessoa que se enganou, em vez de botar 5 elevado a 3, botou 5 elevado a 2, aí deu 25, aí errou. Mas a maioria acertou. Letra B. Letra B foi onde a maioria errou. A letra B. A maioria errou a letra B. Menos 3 vezes 1 mais, abre parênteses, 3 menos 2 vezes 3, isso elevado a 4, mais 1 mais 2 vezes 2, isso elevado a 3, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 3 mais, abre parênteses de novo, 7 menos 5 vezes 2, fecha parênteses, ao quadrado, fecha parênteses. Então, uma conta simples, de novo, não é uma coisa dessa, um pouco maior, né? Um pouco maior, mas bem simples. Então, menos 3, continua quietinho aqui. Esse parênteses continua, então esse 1 tem que continuar, porque eu tenho que resolver primeiro o parênteses aqui, então mais. Fazendo essa conta aqui, primeiro eu tenho que fazer multiplicação, então 2 vezes 3, 6. Aí 6 menos 3 menos 6, né? Porque eu já vou fazer um pouco direto, viu? Então 3
menos 6. Então, isso dá menos 3 elevado a 4. Mais, abre parênteses. Não vou nem abrir parênteses, né? Vou resolver logo. 2 vezes 2, 4. Primeiro eu tenho que fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5, elevado a 3. Então, 5 elevado a 3. Se quiser botar o parênteses, pode, mas não tem necessidade. Aí eu estou fechando esse parênteses, que é com esse primeiro aqui. Vezes, abre o outro parênteses, o 3, porque tem um parênteses dentro, então tem que ter esse 3 aqui. Eu tenho que resolver primeiro o outro parênteses. Primeira multiplicação. 5 vezes 2, 10. Aí 7 menos 10 dá menos 3. Então tem que botar o parênteses, porque vai estar menos 3 elevado ao quadrado. Isso influencia. Então, aqui, como é positivo, eu não precisei botar parênteses. Como esse é negativo, eu tenho que botar o parênteses, porque o menos está elevado ao quadrado também. Então, ficou menos 3, abre parênteses. Vou resolver tudo isso aqui, né? Vou deixar. Vou resolver essa potência e essa primeiro. Então, menos 3 elevado a 4, como negativo elevado a um expoente par, fica positivo. Então, mais é mais. Aí, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Mais 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Vezes 3. Negativo elevado a um expoente par, fica positivo. 3 ao quadrado, 9. Então, mais 9. Então, ficou menos 3 vezes. Aí, agora, é só fazer essa conta aqui. 125 mais 81 dá 6. 10 vai a 1. 206. Com mais 1, 207. Vezes 3 mais 9 dá 12, né? E aí, essa multiplicação aqui, tanto faz a ordem, né? Posso fazer menos 3 vezes 207, vezes 12. Ou 12 vezes 3, 36 vezes 207. Ou a ordem que quiser. O importante é menos com mais dá menos, com mais dá menos. Então, a resposta é negativa. Então, dá menos 7.452. Onde foi que a maioria errou, né? Muita gente acertou, mas a maioria errou. Eu acho que foi nessa questão. Foi nessa questão que teve um que botou o resultado certo e a conta aqui estava errada. A conta aqui estava errada. Nesses parênteses aqui. Exatamente nesse parênteses estava errada. 5 elevado a 3, botou, vamos dizer, botou 25 e fez a conta e depois deu o resultado certo. Não tem como. Se errou a potência, não tem como dar o resultado certo. Eu errei nessa linha aí também. Ô, professor. 125 vezes 12. Ô, professor. 80, eu fiz 82 mais 125 e depois eu fiz 125 vezes 12. Eu não resolvi os parênteses. Eu não resolvi essas somas ainda. Não podia, tem que fazer primeiro o parênteses todo aqui. Então, primeiro essa soma toda. Meu erro foi aí. Ô, professor, o senhor só considera só se tiver 100% certo? Tipo assim, vai fazer uma coisa assim. Principalmente nessas questões mais simples. Nas questões mais simples, tem que estar 100% certo. Ah, tá. Quando a questão é mais elaborada, aí eu dou mais alguma coisinha. Eu não estou conseguindo a minha nota. Segunda questão, vamos lá. Ô, professor. Segunda questão é para dizer quem é o quociente e quem é o resto da divisão de letra A, de 325 por 5. Então, a divisão de 321 e 5. Essa divisão. Então, a divisão simples aqui, 321, dividido por 5. Então, isso aqui dá 6, 30, desce 2, 1, dá 4, 20, resto 1. Mas eu tenho que montar, eu tenho que dizer quem é o quociente e quem é o resto. E lá no assunto está lá escrito. Divisão usa aquela equação que é 321 é igual a B
vezes Q, nesse caso, o meu B é 5, e o meu Q é 64, que é o quociente. Mais o resto, 1. Lembre-se que o resto tem que ser menor do que o B e maior ou igual que 0. Então, e lembre-se que a gente está falando de quem? Qual conjuntos numéricos que a gente estava estudando na aula passada? Naturais e inteiros. Então, muita gente botou 64, alguma coisa. Não é número inteiro. A gente está falando de números inteiros. Então, quociente. Muita gente errou isso. E resto. Quociente e resto. Veja, pode fazer a conta. 5 vezes 64 dá 320, né? 5 vezes 4 dá 20, vai a 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32. Então, 320 com mais 1, 321. Dá certinho. Na letra B, muita gente errou, porque o 321 é negativo e o 5 é positivo, né? Aí muita gente fez a mesma coisa, só botou o sinal de menos. E aí deu errado, porque deu o resto menos 1. Não é. Menos 321, isso é igual a 5 vezes o quociente vai ser 65, porque o resto tem que ser positivo e menor do que o B. Então, o resto é 4. Veja, menos 65. É menos 65, porque mais com menos dá menos. Aí, fazendo a conta aqui, menos 65 vezes 5. 5 vezes 5, 25 vai a 2. 5 vezes 6, 30 com 2, menos 325. Somado com o resto 4, dá menos 321, que foi o cálculo lá. Então, menos 321 e 5, a divisão disso aqui, o quociente é menos 65, quociente, e o resto é 4. Então, muita gente errou, botou o quociente menos 64 e resto menos 1. O resto sempre tem que ser maior do que 0. Você não pode, em uma divisão, você multiplicar por um valor que vai passar do número que você quer. Porque quando você faz por 64, menos 64 vezes 5 dá menos 320, dá menos 320. E menos 320 é maior do que, no caso, aqui é negativo, né? Isso. Menos 320, pegando essa conta aqui, né? Menos 320 é maior do que menos 321. Menos 321 é menor, porque a reta cresce para lá, para a direita. Aqui é menos 1. Menos 1 é maior do que menos 2, que é maior do que menos 3. Então, muita gente se atrapalha isso. Acha que 321 é maior do que 320. 321 é menor. Então, eu não posso multiplicar e ter um resultado maior do que o que eu quero. O resultado sempre é menor. Então, por isso que tem que ser menos 65 aqui, para dar um valor menor, porque 325 é menor do que 321. Aí eu faço menos esse, menos com menos fica mais, aí fica 325 menos 321, que dá 300 e... Já perdi as contas. Eu vou fazer, né? Menos 325 fica positivo, né? 325 menos 321, e aí eu tenho um resto positivo, resto 4. Porque eu estou pegando aqui, esse negativo, no caso 5, né? Virando de 5. Menos 65 vezes 5 dá menos 325. Aí só que a conta é o de cima menos o de baixo. Então, menos com menos fica mais. E aí vai ficar 325 menos 321, resto 4. Então, resto 4. Então, muita gente errou. Muita gente errou isso aqui mesmo. Pouquíssima gente acertou. Normalmente, quem acertou essa conta aqui, a maioria que acertou essa conta letra B,
tirou 100% nesse exercício, tirou 3. A maioria que acertou. Teve um ou outro que acertou isso e errou outras coisas mais difíceis. Professor, eu não achei minha nota. Não achou? Quem? Não, eu zerei. Professor? Ana Maria. Ana Maria, eu vou olhar. Não, Professor? mesmo se você tirou 0, você recebe 0. Ah, pela até agora eu só tô vendo aqui a primeira, certo? Professor, eu posso explicar como que eu fiz a minha, só para ver se está certo ou não? Explique. Ó, eu segui o exemplo que está na folha do exercício, né? Que é A igual a Q, que é o quociente, Isso. vezes B mais R, Isso. certo? Aí eu coloquei menos 64 vezes 5 mais 1. Só que não tem como resolver isso, correto? Correto. Então, eu segui o exemplo do que fala, né? O menos, por exemplo, quando isso não está dentro do parênteses junto com o número, ele meio que não pertence ao número, entre aspas, né? Tipo, por exemplo, menos 62, Isso. fora do parênteses elevado a 2, não vai ser mais 4, vai ser menos 4. Isso. Então, eu segui esse exemplo. Então, eu peguei e isolei o sinal do resto da expressão. E resolvi o que estava dentro e deu menos 321. Isso está incorreto ou não? Está incorreto. Certo. Obrigado. E agora para a última questão, a letra C, que muita gente acertou, mas também muita gente errou, não sei porquê. Né? Um probleminha simples, mas muita gente errou. Muita gente acertou. Eu acho que ficou uma coisa estranha, né? Muita gente acertando, porque a princípio parecia que a letra B seria a mais difícil, tanto é que a maioria que acertou essa tirou 100%, mas aí também, por incrível que pareça, teve muita gente que errou a letra C também. Por incrível que pareça, a letra C é um probleminha bem simples. Ele dizia M menos N igual a 288 e dizia que M era igual a 5N. Né? Que ele ainda botava isso, porque primeiro ele dizia a subtração é igual a 288 e o quociente de M por N é igual a 5. E ainda depois botava isso aqui para facilitar. Ou seja, o quociente significa que M é igual a 5 vezes N. Então, pronto. Se eu tenho isso aqui, é um sisteminha, duas equações, duas incógnitas. Então, isso aqui já está isolado. É bem simples jogar o 5N no lugar de M. Então, fica 5N menos N igual a 288. 5N menos 1N dá 4N, igual a 288. Teve gente que pegou aqui, 5N menos N e botou igual a 4. Então, ficou 4 igual a 288 e fez umas doideiras e botou o resultado certo. Não, está errado. Não tem como. 4 ser igual a 288. 4N é 288. E aí, sim, N é 288 dividido por 4, e aí N dá igual a quanto mesmo? Deixa eu ver, 28 dá 7, 2. 72. Então, N é 72. Aí teve uma pessoa que parou aqui. N igual a 72 e acabou. Aí também não ganhou 100% da questão. Porque eu quero saber quem é M e quem é N. Então, acertou quem é N, volta para cá para descobrir quem é M. Ou para cá, tanto faz. Então, onde preferir. Pode substituir aqui, 72, e passar para lá somando, ou pode botar aqui, 72, e aí 5 vezes 72. Eu prefiro aqui que a conta é mais rápida. Então, M é igual a 5 vezes 72. M é igual a 5 vezes 2, 10 vai a 1. 5 vezes... Teve uma pessoa que errou uma multiplicação aqui, né? 5 vezes 7 dá 35 com 1, 36. Teve gente que botou 370. Teve uma pessoa que botou 370. É 360. Aí não ganhou 100%. Aí eu também não zerei, né? Porque foi um erro bobo, aí foi atrapalhação, eu dei meio ponto nisso aqui. Que esse item aqui, só o item C valia 1. Só o item C valia 1. Os outros, todos os itens valia meio. Né? Meio, com meio, 1. Com mais meio da letra A, 1,5. Com mais meio da letra B, 2. Com mais 1, 3. Então, muita gente errou só a letra B. Então, pelo menos um eu tirei. Muita gente errou só a letra B, ficou muita gente mesmo. Eu acho que 80% da turma, ou mais,
levou 2,5. A nota foi 2,5, que errou a letra B. Muita gente. Quanto valia a letra C, professor? A letra C valia 1. Então, por que eu levei 0,5 se eu acertei? Eu não sei. Porque eu fiz Vamos- essa vamos conta que ver. o senhor fez. Eu cortei os N e o M. Ficou Vamos- M igual a 360, N igual a 72. Só que eu só Vamos levei... Vamos cá. Ana Araújo que está falando. Sim. Você disse que acertou ou foi Ana Araújo? Uhum. Vou lhe mostrar agora. Cadê a atividade? Primeira atividade. Com nota. Ana Araújo. Vocês estão vendo a projeção aí? De Ana Araújo? Não, tá Não. aparecendo números primos. Ah, é. É porque eu voltei, então é melhor deixar assim, para não constranger a menina. Sua nota foi meio, Ana. Vamos lhe mostrar onde você errou. A primeira você errou, você já viu que você errou, né? Sim, as que eu errei eu tô corrigindo. Só a Letra letra B C. você errou. Letra C você errou. E letra D você errou. Então errou todas. Até a segunda letra B. Aí a letra C você resolveu. Como você resolveu? M igual a 5N, M menos N igual a 288, aí depois você botou N igual a 5N menos M menos N igual a 288. De onde você tirou isso? O que é isso? O que isso quer dizer? Aí você bota. Aí, Era um truque que eu aprendia quando eu usava no ensino médio, porque eu Aí não você gostava de botou, fazer a conta veja. inteira. Aí eu igualava Aí- os dois. aí continuando, o que você botou? Aí você botou. Você botou depois no final. Aí vamos dizer que essa conta tivesse certo. M igual a 5N menos M menos N igual a 288, que resultou em 4N igual a 288. Aí você botou N igual a 288 dividido por 4, e com isso você disse que N é 72 e M 360. Como? No máximo você teria o valor de N. E aí, como de N igual, você disse que Então, a N falta do igual. cálculo do M foi porque o senhor tirou. Oi? Exato. Aí essa questão valia É um porque eu ponto, não você botei o ganhou cálculo meio do ponto. M, o senhor tirou o ponto. Ok. Isso. Você ficou com meio ponto na questão. Ô, Você tem o professor, resultado certo, mas não tem uma justificativa lógica tranquila de que realmente tem esse cálculo para chegar naquele resultado. fala meu resultado também, por favor, que eu não tô Ana conseguindo ver. Oliveira. Ana Oliveira. Vamos ver aqui, Ana Oliveira, o que foi que aconteceu com o seu. Ana Eu errei um Oliveira. bocado. Ana Oliveira. Você tirou 2, Ana. Você não recebeu, não, esse resultado? Não, que maravilha, eu pensei que eu só tava com esse 1 da última questão. Você tirou 2, 2 de 3. Tá aqui, a nota. Valeu. 2 de 3. Não sei porque não foi para você. Professor, Tá aqui como entregue. Entregue, ou seja, voltou para você. professor? Diga. Obrigada. Não, é só nessa letra C aí, eu queria tirar uma dúvida, porque, ó, eu sou um cara que faz muito cálculo de cabeça, isso pode prejudicar, pode ter negociado seu. Aí, eu percebi logo de cara que um dos resultados seria um múltiplo de 5. Um dos dois, M ou N, né? Aí, eu peguei a tabela dos múltiplos de 5 maiores que 288 e fui testando valores, até eu achei que 360 e N 72. Aí, na questão, eu coloquei que, né, a mesma equação que deu lá, M é igual a 5N. E substituí por M igual a 360 e N 72. E deu o resultado. Eu cheguei no resultado. Tá errado? Exato. Você chegou no resultado, deixa eu ver. Primeira certa, segunda certa, terceira certa, certa da segunda, certa. Mas aqui você botou o resultado, você fez o problema inverso. Você disse que M é 360 e N é 72, e aí aí botou 360 menos 72, 280, e que a multiplicação dá... Então, você
É como se você adivinhasse o valor e depois provasse que estava certa essa sua adivinhação. E não é assim que se resolve. Então, por isso eu tirei meio ponto. O resultado está aí, mas a resolução não é essa. Certinho. Okay? Ô, professor. Professor? Oi. Manda o código Diga, da pode turma do falar. Crossroom. Manda o Oi? código da turma do Crossroom. O código da turma no Crossroom. Certo. Porque eu não Vou fiz essa mandar de atividade novo, porque eu né? não recebi. Jaine, né? Deixa eu anotar, né? 33 pessoas entregaram a atividade. Deixa eu anotar seu nome. Jaine Dias Rocha, né? É a sua primeira vez que assiste aula, Jaine? Não, é a segunda. É a segunda. E por que não falou na aula passada que não estava conseguindo entrar no Class 1 ainda? Eu falei. Você falou. Como eu não me lembro disso. Vamos voltar para Vamos agora para a aula. Mais alguém tem alguma dúvida ainda? Então, Jaine, como você já viu a atividade, eu já corrigi para você a atividade, você faça e me mande, mas você vai ter um desconto. Viu? Não vai ganhar 100%, não. Tá bom. Eu vou ver o que foi que aconteceu. Voltou para a apresentação da aula de hoje? Sim. Sim, professor. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos prosseguir a partir desse exemplo aqui. Exemplo, determine a fatoração do número 924. Então, nós começamos falando dos números naturais, os números inteiros, vimos algumas propriedades, explicamos um pouco sobre múltiplos e divisores, e isso é fundamental para fatorar um número em fatores primos. Falamos de números primos, né? Também, no finalzinho da aula, a gente falou sobre os números primos, que são os números naturais que têm apenas dois divisores, que é um e ele mesmo, né? Então, todo número natural que só tem dois divisores, que significa o número 1 e ele mesmo, são números primos. Exemplo de números primos. Uma pergunta para vocês, para ver se vocês me respondem. Acabei de falar, né? Números primos são números naturais que têm apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Vamos lá. 0 é um número primo? Não. Não, porque não existe divisão por zero. 1 é número primo? Não. Acho que não, professor. Não. Acho que não. Não. 1 não é primo porque 1 só tem um divisor, que é 1. E ele tem que ter dois divisores. Isso aí. O número 2 é número primo? Sim. Acho que é o único par que é primo. Né? É o único número par que é número primo, é o número 2. E é o menor número primo que tem. Né? E por aí vai. Aí 3 é número primo, aí depois é 5, 7, depois 11, e por aí vai. Vamos lá. Então, é importante saber isso para poder fatorar. Então, vamos fatorar o número 924. Então, o número 924. Então, com o caderno aí acompanhando, né? Então, fatoração. A gente passa um traço de divisão, aquela fatoração que a gente aprendeu lá no primário, né? Então, como 924 é um número par, se ele é par, ele divide por 2. A gente sempre vai pegar sempre o menor número que a gente pode dividir. O número que a gente quer. Então, se é par, eu posso dividir por 2. Então, 924 dividido por 2 dá quanto? 462, né? Então, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 6, 12 vai a 1, 2 vezes 4, 8 com 1, 9. Então, 462 também é par. Se ele também é par, então também divido por 2. E aí, dá 231. 31. Não é par mais, então não posso mais dividir por 2. Então, eu posso dividir isso aqui por quem? Posso dividir por 3? Posso. Posso dividir por 3. Então, sair do 2, vou para o próximo número. Sempre números primos, viu? Aqui é sempre números primos que eu vou colocar. Então, fazendo essa divisão aqui, 23 por 3 dá 7, dá 1, sobra 21, então dá 77, né?
Não, 77. 3 vezes 7, 21 vai a 2. 3 vezes 7, 21 com 2, 23. Então, 231. 77. 77. O próximo número primo seria 5. 5 não divide. 77 não divide 5. 77 não é dividido por 5, né? Então, o próximo número primo depois é 7, né? Então, 77 dividido por 7 dá 11. Então, o próximo número primo é o próprio 11, dá 1. Então, ou seja, 924 é a mesma coisa que ser 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 7 e vezes 11. Então, quem tiver dúvida, pode pegar a calculadora e fazer a conta. 4 vezes 7 dá 12. 12 vezes 7. 12 vezes 7 dá 7 vezes 2, 14, vai a 1. 84. 84 vezes 11 dá isso aqui. Então, 924 em fatores primos é isso aqui. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Nenhuma dúvida. Então, eu sempre vou colocando aqui só fatores primos. Então, vou dividindo por fatores primos. E aí, o resultado, eu vejo aqui, né? Então, se eu tenho 2, 2, então é 2 ao quadrado. 3 vezes 3, 7 vezes 7, 11 vezes 11. Eu fiz a decomposição disso aqui em fatores primos. Eu escrevi o mesmo número de uma forma diferente. Aí aqui tem a solução, né? Então, tá aí a solução. Portanto, 924 é a mesma coisa que ser 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7 vezes 11. E aí vem o seguinte. Note que todo número terminado em algum algarismo 0, 2, 4, 6 ou 8, isso aí a gente já estudou lá no primário, né? É par. E, portanto, tem 2 como fator. Da mesma forma, os números terminados em 0 ou 5 tem como fator 5, né? Tem 5 como fator. Então, todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Assim, 35 e 90 tem o número 5 como fator comum. Agora, vamos ver a definição de primos entre si, né? Números primos entre si. Então, tem números primos e tem números primos entre si. O que é isso? Então, dois números inteiros m e n são chamados primos entre si quando não possuem divisores ou fatores positivos em comum diferente de 1. Então, dois números são primos entre si quando eles não possuem nenhum fator comum diferente de 1. Fatores positivos, né? Exemplo. O número 8 e o número 15. Tanto o número 8 e o número 15 são primos entre si, são dois números primos entre si, pois os fatores positivos de 8 são 1, 2, 4 e 8, e os de 15 é 1, 3 e 5, e 15, né? 1, 3, 5 e 15. Ou seja, não tem nada em comum a não ser o 1. O único igual aqui é 1. 2 não está lá, 4 não está lá, 8 não está lá, então não tem fatores comuns diferentes de 1. Isso significa que o 8 e o 15 são primos entre si. Um outro exemplo, os números 27 e menos 12. O número 27 e menos 12 não são primos entre si. Por quê? Porque os fatores, eu tenho o 3 é fator de 27, porque 3 vezes 7 dá... 3 vezes 9 dá 27. O 3 é um fator de 27. E o 3 também é fator de menos 12 também, porque eu posso ter 3 vezes menos 4. 3 vezes menos 4 dá menos 12. Então, o 27 e o menos 12 não são primos entre si, porque tem um fator aqui positivo, que faz parte tanto do menos 12 como no 27. Então, 27, eu posso dizer que 27 é 3 vezes 9,
e posso dizer também que menos 12 é 3 vezes menos 4. Então, o 3 é um fator comum de 27 e de menos 12. Ou seja, então, o número 27 e menos 12 não são primos entre si. Eles não são primos entre si. Porque possuem um fator comum aos dois positivo. Um fator comum positivo. Ok, pessoal? Deu para entender o que são números primos entre si? Professor, diga. No caso, você está dizendo que números que têm um fator comum além de 1 não são primos entre si. Exato, não são primos entre si. Para ser primos entre si, eles não podem ter nenhum outro fator comum a não ser 1, a não ser o número 1, para ser primos entre si. Então, Professor, diga. tirando uma dúvida aqui, porque assim, 7 ele é um primo porque só é divisível por ele mesmo e 1, né? Isso. O 8 ele também é divisível, tipo assim, ele tem o 1 para ser lá divisível. Então ele pode ser primo de 7 entre si? Não. São primos entre si, 8 e 7. Ah, sim. Beleza. São primos entre si. Então, por consequência disso, a gente já pode observar que todos os números primos, obrigatoriamente, ele vai ser primo entre si. 5 e 7 são primos entre si, 3 e 7, 7 e 11. Qualquer número primo vai ser primo entre si de outro número primo. Então, os números aqui, o exemplo C, né? Os números 11 e 29 são primos entre si, pois eles são números primos. O número 11 e o número 29 são números primos. 29 só divide por 1 e por ele mesmo, 11 só divide por 1 e por ele mesmo, então não tem fator comum nenhum a não ser o 1. Então, todos os números primos, entre eles, são primos entre si. Além de outros, né? Aqui, 8 não é um número primo. 15 também não é um número primo. Porém, eles são primos entre si. Isso facilita algumas contas, alguns cálculos mais adiante saber isso. Eu não vou dar exemplo, porque o tempo está correndo, né? Já está quase no nosso horário, então vamos prosseguir. Por volta de 1.200 anos, antes de Cristo, né? Fibonacci, antes de Cristo. O matemático italiano da Idade Média, Leonardo de Pisa, também conhecido como Leonardo Fibonacci, publicou o livro Liber Abaci, sendo a primeira vez que um cristão... depois de Cristo, 1.200 depois de Cristo. Sendo a primeira vez que um cristão escreve sobre álgebra. Então, Fibonacci foi o primeiro cristão a escrever um livro sobre álgebra, e ele dizia mais ou menos o seguinte, esse livro: eis os símbolos índios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com eles juntos, com o símbolo 0, então, Fibonacci ele não considerava o 0 um número natural, né? Ele trouxe os números indo, era só de 1 a 9, com o 0, que é árabe, chamado Zéfiro, é possível a escrita de qualquer número. Então, juntando o 0 com esses símbolos índios, ele pegou os números índios e juntou com o 0, que era um número árabe. Ele, com o 0 e mais esses números, ele consegue escrever qualquer número, né? Que é o que a gente faz hoje. A gente usa um sistema decimal, que são 10 símbolos, né? De 0 até 9. Então, com esse sistema decimal, com esses 10 símbolos, a gente consegue escrever qualquer número. Então, desta maneira, os algarismos foram introduzidos na Europa. Para entender o significado da palavra Fibonacci, o que é a palavra de Fibonacci, consideramos o seguinte exemplo. Então, o que Fibonacci queria dizer com isso? Que com esse símbolo a gente escreve qualquer número. Então, vamos ver o exemplo. Esse número aqui, 5.832. O que é que ele quis dizer com essa fala de Fibonacci nesse livro, Liber Abaci? Diz o seguinte, ele fez o seguinte: então, o número 5.832, eu posso escrever da seguinte maneira: 5 vezes 1.000, mais 8 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 2 vezes 1. Ou, isso dá igual, 5 vezes
1000 significa 10 elevado a 3, mais 8 vezes 100, 100 é 10 elevado a 2, mais 3 vezes 10, mais 2. Ou seja, só estou usando esses números aqui. 5, 1, 0 e 3, 8, 1, 0 e 2, 3, 1, 0 e 2. Então, de modo geral, todo número natural n pode ser escrito da forma n, então um número qualquer n, eu posso escrever da seguinte forma: mk vezes 10 elevado a k, mais mk menos 1 vezes 10 elevado a k menos 1, mais, etc. M2 vezes 10 elevado a 2, M1 vezes 10 elevado a 1, né? Mais M0. Então, o M0 está aqui, é o número da unidade. Então, é como se tivesse vezes 10 elevado a 0, que dá 1, que não preciso botar. O número da dezena é o M1, M1 vezes 10. O número da centena é o M3, significa M3 vezes 10 elevado a 3. E o número da milhar é o M4, ou seja, é o M4 vezes 10 elevado a 4. Então, todo número eu posso escrever dessa forma, usando essa equação aqui. Então, todo número eu posso ter essa representação do número. Onde K é um número natural e M0, M1 até MK são números do conjunto dos algarismos. São esses números aqui. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, K é um número natural e os M pode ser qualquer número aqui. Dito de outro modo, o número n possui M0 unidade, o M1 dezena, M2 centenas e etc. Estes são os algarismos de n. Então, vamos ver. Escreva o seguinte número da forma da equação anterior. Então, eu quero que vocês escrevam um número desse jeito aqui. Na realidade, eu não quero nem não quero essa parte não, viu? Eu quero só essa parte aqui. Ok? Já o resultado final. Então, pega a caneta e lápis aí para escrever. 34.590. Como é que ficaria 34.590? Como é que ficaria? Ficaria 3 vezes 10 elevado a quanto? Bora rápido. 3 vezes 10 elevado a quanto? A 4. Olha, aqui o primeiro é 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4. Então, mais 4 vezes 10 elevado a 3, mais 5 vezes 10 elevado a 2, né? Mais 9 vezes 10, mais 0 eu não preciso botar, né? Mais 0, preciso. Não, preciso botar. Não preciso. Mais 0, não preciso botar. Não vai fazer diferença. É uma soma. Ok? Ok, professor. Tá com dúvida se está certo? Veja que dá certo aí. 10 elevado a 4 significa botar 4 zero aqui. 4 vezes 10 elevado a 3 significa 3 zero depois do 4. 5 vezes 10 elevado a 2 significa 2 zero depois do 5. 9 vezes 10 elevado a 1 significa 1 zero depois do 9. O zero eu não preciso botar, somando 0, 9, 5,
4, 3. Veja que deu o resultado. Professor, tem milhares de anos que eu não... Oi? Tem milhares de anos que eu não aprendo matemática. Me ensina de novo essa regrinha da potência para eu saber quanto elevado a quanto que vai ser. O Eu primeiro conto as aqui, casas decimais? o primeiro aqui é 10 elevado a 0. Sempre começa do 0. 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4. Obrigada. Então, sempre assim. Então, o 2i. Então, esse foi o i. O 2i já fizeram? 54 milhões, né? Eu fiz. 5 vezes 10 elevado a 7. 5 vezes 10 elevado a 7? 5 Todo vezes mundo 10 elevado a confirma 7. isso? Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Certinho. Mais 4 Vezes 10 elevado a 6. 10 elevado a 6. Mais 9 vezes 10 elevado a 5. 5. Preciso botar o 0? Não. Deixa eu ver. Precisa? Eu não coloquei. Precisar Tá não precisa. Precisar não precisa. Mas tem que ter cuidado, porque tem que pular a casa, né? Porque aqui era 0 vezes 10 elevado a 4, né? O 7 vai ser vezes 10 elevado a 3. Muita gente pode confundir. Pular e não pular a potência. Se botar, não está errado, não. Se botar mais 0 vezes 10 elevado a 4, só vai perder tempo. Mas pode não errar isso aqui, porque tem gente que pula e erra aqui, bota a potência 4. Isso que eu ia perguntar. Porque aí, depois que sai do 7, indo direto, você consegue fazer, né? Mas como tem o 0, se pular e colocar o valor errado na próxima, né? Fica errada a Exato. questão. Aí erra tudo. Então, você pode botar, não é errado você botar, se você botar 5 vezes 10 elevado a 7, mais 4 vezes 10 elevado a 6, mais 9 vezes 10 elevado a 5, mais 0 vezes 10 elevado a 4, mais 7 vezes 10 elevado a 3. Tanto está certo esse, como está certo esse. Não tem problema nenhum. Ok? Estaria errado quem botar, estaria errado quem daqui fizesse isso. 10 elevado a 5, mais 7 vezes 10 elevado a 4. Aí esse estaria errado. Esse estaria errado. Agora, esses dois aqui, tanto faz. Né? Aqui é uma perda de tempo e tal, mas você fica garantido de não errar essa potência. Né? Mas, tendo atenção, já que é 0, pulou, tem que lembrar que vai pular a potência também. Pulou a potência 4 para a potência 3. Então, mais 7 vezes 10 elevado a 2, né? É esse outro 7 aqui, mais 8 vezes 10 elevado... Oxente, já? Tá certo. 8 vezes 10 elevado a 1. E, finalmente, mais 6, né? Que é vezes 10 elevado a 0. Não precisa botar, né? Mais 6. Então, se pular, tem que lembrar que tem que pular a potência. Então, só para lembrar... Oxe. Só para lembrar isso, tem que ter cuidado com isso. Pulou, se tem um 0 ali no meio e você pulou, você tem que pular a potência também. Ali é 7 vezes 10 elevado ao quadrado, né? Ao quadrado, é. Ah, tá. Deixa eu melhorar esse quadrado aqui. Depois, 8 vezes 10 elevado a 1, mais 6. Então, e quem fizesse aqui, era a mesma coisa, continuava, né? Mais 7 vezes 10 ao quadrado, mais 8 vezes 10 elevado a 1. Se quiser, não precisa colocar, mais 6. Ok? O restante eu vou deixar para vocês fazerem em casa, viu? O 3i. Aqui, a pergunta da letra B. Por que 0, 0, 0, 1, 2, 3 e 0, 1, 2, 3 e 1, 2, 3 são o mesmo número? Por quê? Eu lembrei. Porque 0 à esquerda não é o algarismo significativo.
É isso aí. Eu só ia falar que às vezes uma pessoa quer falar que você não presta pra nada e fala, rapaz, tu é um zero. É isso aí. Então, a prova que a gente tem é que o número 123, ele é 1 vezes 10 elevado a 2, né? Mais 2 vezes 10 elevado a 1, ou seja, mais 2 vezes 10, vezes 3. O 0, 1, 2, 3, ele é 0 vezes 10 elevado a 3, mais 1 vezes 10 elevado a 2, mais 2 vezes 10 Professor? elevado a 1. Tu errou o primeiro exemplo. Mais 3. Mais 3. Então, observe que 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, esse termo aqui acabou não existindo. E a mesma coisa vai acontecer com esses outros termos aqui. Quando eu botar 0 vezes 10 elevado a 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 vezes 10 elevado a 5, 0 vezes 10 mais 10, 0 vezes 10 elevado a 4, mais 0 vezes 10 elevado a 3. Ou seja, é 0 vezes alguma coisa, então isso aqui não tem valor nenhum. Então, o 0 à esquerda de um número natural não tem valor nenhum. Se ele for, só tem ele à esquerda, ele não tem valor nenhum. Ok? Ok, professor. Ok. Deixa eu ver se a gente encerrou. Ok, mas eu quero lhe pedir mais uma coisa, professor. Oi. Por favor, disponibilize o vídeo da aula logo depois da aula, se for possível. Vou fazer isso. Para assistir tudo. Isso. Quando acabar a aula, eu vou botar o vídeo para baixar, vou tomar meu café. Quando eu voltar do café, o vídeo já vai estar baixado, eu boto lá o link. Tá bom, obrigada. Divisibilidade por 3. Vocês já estudaram divisibilidade por 3? Já, né? Com certeza. Alguém lembra quando é que um número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos dá um número... Soma dos algarismos dá um número divisível. Exato, dá um múltiplo de 3. Então, é isso aí. Talvez você saiba que um número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. Então, como eu imaginava, escrevi e realmente vocês já sabiam disso. A maioria já sabiam disso. Agora, por que isso é verdade? O importante é por que isso é verdade. Porque, como é que a gente consegue provar que a soma, todo número cuja soma dos seus algarismos dá múltiplo de 3, ele é divisível por 3? A gente poderia fatorar por 3 um número? Deixa eu ver se eu botei alguma informação aqui. Vamos lá. Acompanhe o seguinte argumento feito por um número com 4 algarismos. Para números com maiores algarismos, um processo que funciona da mesma forma. Eu ia fazer, mas eu vou passar aqui a transparência porque o tempo já esgotou da nossa aula, né? Então, eu vou passar aqui. Se o número natural n tem 4 algarismos, e além disso, então, A0 das unidades, A1 da dezena, A2 da centena, A3 do milhar, unidade milhar, né? Como a gente fez, né? Então, de trás para frente, o da unidade é o A0, né? Que vai ficar vezes 10 elevado a 0. O da dezena é o A1, porque vai ser um número vezes 10 elevado a 1, e assim por diante, como a gente estava fazendo lá, com aqueles números lá. Então, a soma desses algarismos é um múltiplo de 3. Então, se a gente já sabe que a soma desses algarismos é um múltiplo de 3. Então, eu tenho A0 mais A1 mais A2 mais A3 é múltiplo de 3, ou seja, é 3 vezes alguma coisa, vezes um K qualquer. Então, eu sei que a soma dos algarismos é múltiplo de 3. O que eu quero provar é que, por ele ser múltiplo de 3, a soma desses algarismos, isso resulta que esse número aqui é divisível por 3. O que eu quero provar é isso. Porque a soma do algarismo não significa que é o número, né? Porque vamos pensar aqui um número aqui. 2, 5, 2. Pô, já vou botar com mais. 2, 5, 2. Então, eu sei que a soma desse algarismo aqui dá 4 mais 5 dá 9. 9 é múltiplo de 3, e aí eu digo que esse número é divisível por 3. Mas veja que são números diferentes. Isso aqui é um número, isso aqui é outro. Né? Então, porque muita gente pode pensar, professor, se eu estou dizendo que isso aqui é igual a 3K, se é 3K, claro que é divisível por 3. Mas só que esse número aqui não é esse.
O número formado, 252, não é a mesma coisa que 2 mais 5 e mais 2, que é o 9. O que é o 9 é a soma dos algarismos, não o número em si, né? Isso aqui é diferente disso, são coisas diferentes. Isso aqui é 252, aqui é 2 mais 5 mais 2. Então, observe o que é que ele faz. A gente já sabe que a soma dos algarismos é múltiplo de 3. É 3 vezes alguma coisa, né? Então, ele faz o seguinte. Para algum natural K, então, segundo a composição feita anteriormente, nós temos o seguinte, que N é formado, o N desse número aqui, ele é formado por A0 mais A1 vezes 10, mais A2 vezes 100, mais A3 vezes 1000, né? A gente viu isso nesse instante, né? Eu estou botando aqui de trás para frente, né? Ou seja, eu vou pegar um número diferente aqui para ficar melhor. Botar um número com 1 na frente em vez de 5. 1, 4, 7, 7, né? Pronto. 1, 4, 7. Então, o que eu estou mostrando aqui é que eu estou em 7, né? É o A0, mais 4 vezes 10, mais 1 vezes 1000. Ou vezes 100, nesse caso. Estou pegando só com 3. O exemplo é com 4, né? Então, teria mais um número aqui. Então, o que eu estou fazendo é isso. Eu estou pegando de trás para frente, que dá a mesma coisa, né? 7 mais 40 com mais 100 dá 140, né? E 7, né? 147. 100 mais 40 mais 7, 147. Em vez de eu botar 1 vezes 10 vai dar 2, que é 100, mais 4 vezes 10, mais 7. Em vez de botar assim, eu estou botando de trás para frente, né? Começando do A0. Ele dá o mesmo resultado. A ordem das parcelas não altera a soma, né? Que aqui é soma. É esse, mais esse, mais esse. Então, é esse, mais esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui. Tanto faz eu botar o A3 na frente, como depois. O que eu quero organizar é o seguinte. Então, como é que ele provou isso? Ele pegou, fez o seguinte. Pegou essas potências aí de 10 e transformou em potências de 9, né? Múltiplos de 3. Então, ele fez o seguinte. O A0 é A0. Eu já sei que o A0 é um múltiplo. Ele é tipo um número que vai somar, que vai dar múltiplo de 3. Então, o A0 continua A0, não tem problema. Então, A0 continua A0. O A1 era A1 vezes 10, ficou A1 vezes 1 mais 9. Não mudou nada, né? A1 vezes 1 mais 9, significa A1 vezes 10. Pegou A2. A2 vezes 1 mais 99. Ficou a mesma coisa. A2 vezes 100. Pegou A3. A3 vezes 1 mais 999. Continua a mesma coisa. 999 mais 1 é 1000. 1000 vezes A3. Ele fez com que aparecesse múltiplos de 9 aí, que são múltiplos de 3, né? E aí, ele separa, né? Então, ele botou A0, fez a distributiva aqui, A1 mais 9, A1 vezes, fez a distributiva, né? A vezes 1, A1 vezes A vezes 1, A1 vezes 9. A mesma coisa aqui, A2 vezes 1, A2 vezes 99. A mesma coisa aqui, A3 vezes 1, A3 vezes 999. Fez a distributiva. Ficou uma soma de elementos aqui, onde tem 9, 99 e 999. E aí ele separou, já que é soma, a ordem das parcelas não altera a soma. Então ele separou a soma. 0 mais A1 mais A2 mais A3 e a outra parte aqui, né? Mais 3 vezes 3A1, né, que é 9. 9 significa 3 vezes 3. Mais 3 vezes 33, que dá 99. A2. Mais 3 vezes 333, que dá 999, né? 3 vezes 333. Então, ele separou uma soma. Somou esses termos que estão sozinhos com os termos que estão multiplicados, que são múltiplos de 9, e aí ele botou o 3 em evidência.
Então, eu já sei que essa soma aqui é um múltiplo de 3. Eu já sei que essa soma é múltiplo de 3. Ele diz no início, a soma dos algarismos que formam o número são múltiplos de 3. E essa outra parte aqui também é múltiplo de 3. Eu posso botar fator comum em evidência, né? 3 vezes 3 a 1, 3 vezes 33 a 1, eu posso botar 3 em evidência. Ou seja, essa outra parte também é múltiplo de 3, né? Já que eu estou 3 vezes alguma coisa aqui. Então, eu tenho n igual a 3k, né? Que é essa soma aqui, é 3k, mais 3 vezes isso aqui, mais essa outra parte aqui, né? Essa outra parte é 3 vezes isso aqui. Colocando fator comum em evidência, 3 vezes k mais 3a1, mais 33a2, mais 33a2. Ou seja, se eu tenho o meu número n é formado por 3 vezes qualquer outra coisa, significa realmente que qualquer número cuja soma der múltiplo de 3, ele é divisível por 3, já que no final aparece ele vezes alguma coisa aqui. Então, assim, n é múltiplo de um número inteiro e, portanto, é divisível por 3. É o triplo de um número inteiro e, portanto, é divisível por 3. Então, está provado porque a soma dos algarismos de um número, quando dá múltiplo de 3, ele é divisível por 3. Então, o segredo desse argumento é escrever a potência positiva de 10 como soma de 1 mais um número cujos algarismos são todos iguais a 9. Professor? Oi. Desculpa interromper, professor, é porque, tipo assim, a nossa próxima aula é de informática. Aí... Tá certo. Então, já encerrei aqui. Aqui é só uma atividadezinha, vocês podem fazer em casa. Tá bom, desculpa, professor. Usando o critério acima, aqueles que são divisíveis por 3, então, vocês podem terminar, tá lá a transparência. É só, do mesmo jeito que eu fiz o outro, mostrar que eles são qual desses números é divisível por 3. E o desafio também é um número natural MN, que é, cadê? Número natural chamado pitagórico, os números pitagóricos, cujo a potência de um é igual à soma dos quadrados do outro. O quadrado de um é igual à soma dos quadrados do outro. E a gente encerrou. Então, encerramos a aula de hoje. Então, hoje eu não vou fazer chamada. Desculpa ter entrado agora, porque bugou aqui. Aí, depois que eu consegui entrar no celular. Para a apresentação aqui. Cadê quantos alunos temos? 36, né? Então, temos 36 alunos e só 33 me entregaram a atividade, né? Então, tem 3 me devendo a atividade aí, né? Coloca o código da turma aí no chat, professor. Não posso não. Eu vou mandar o convite para vocês. O pessoal que não entregou, eu vou mandar o código por e-mail. Eu vou tentar incluir já direto, né? Com o número com o e-mail institucional de vocês que está lá no SWAP. Vou tentar puxar vocês automaticamente. Se eu não conseguir puxar automaticamente, eu mando individualmente para vocês o código da turma. Se vocês não receberem até amanhã, vocês entrem em contato comigo de novo. Professor, Okay? só mais uma pergunta antes de acabar. Esse desafio aí é para a gente postar para você também ou para a gente corrigir no início da próxima aula? Não. Só para vocês se divertirem. Tá. Vocês postem só a atividade que já está lá. Só a atividade que está lá que vocês postem. Ok? Aproveite o São João divertindo-se. Curtam o São João. Ah, é isso que eu tinha para falar com você também. Semana que vem é recesso. Juninho. Não vai ter nada para entregar na semana que vem, não, né? Tem sim. Vocês vão entregar na quarta. Antes do recesso. Eu vou fazer uma cirurgia terça-feira. Então, se eu não conseguir, você tem que entregar tudo agora, então. Né? Então faz hoje, entrega hoje. Tá certo. Professor, nosso recesso vai ser só dia 24? É de quinta em diante. Ok. Então, até quarta, vocês podem entregar. Eu botei lá até quarta, para vocês me entregarem. Então, eu vou pegar a presença pelo meu sistema aqui. Um abraço, até mais. Valeu. Valeu, boa noite, até mais. Valeu, gente. Boa noite, Valeu, boa noite.
Valeu, boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, professor, boa Oi. noite. Boa noite. Eu não queria interromper no meio da aula, mas eu tô uma dúvida. Eu sei que errei as duas primeiras questões da atividade por conta de matemática básica. Sim. Eu vacilei e me confundi nas propriedades de potência. Mas a outra questão que eu errei, eu gostaria de saber com o senhor qual era, para eu conferir. Anthony. Deixa eu pegar aqui Eu também sua queria prova. saber. Eu vi lá a nota, mas não vi onde eu errei. Pegar aqui a prova de Anthony primeiro. Então, Anthony. A primeira você errou, conta. A segunda também. Eu fiz um negócio doido aí de outro mundo. Terceira, letra A. Você acertou, né? O quociente 64, o resto 1. A letra B, você acertou e não acertou, né? Você botou quociente 65, observa aí, mais 65, e na realidade o quociente é menos 65, o resto Nossa senhora, velho, fez o resto isso 4. Mas eu ainda nem peguei, aí foi isso, né? Aí acertou a outra, a C, um ponto, um ponto, mais um, mais meio, né? 1,5. Entendi. Beleza, professor, justificado. Muito Falou. obrigado. Alô? Boa noite. Espera aí que eu rapidinho aqui. Rapidinho, bem rapidinho mesmo. É só para eu te dar uma justificativa aqui, a menina aqui. Quem mais? É a Ana? Ana, Tá bom, tá. Daqui a 5 minutinhos. Professor Paulo, quer tirar uma dúvida comigo? Eu sou coordenador da área e vira e mexe se vocês querem falar comigo. Ana Virgínia, né? Vamos lá, Ana Virgínia. Esse aqui eu já posso fechar. Ana Virgínia. Esse aqui eu fecho. Ana Virgínia. Achei. 2,5, né? Provavelmente você errou a letra B da segunda, provavelmente. Né? A maioria da pessoa que tirou 2,5 errou a B da segunda. A primeira acertou, a segunda acertou, letra A, B. Na segunda, acertou a letra A, errou a letra B da segunda. A divisão, o quociente é menos 65 e o resto é 4. A divisão não é igual a números reais, não. Você tem que fazer menos 65 vezes 5 mais 4. Menos 65 vezes 5 dá 325, com mais 4 dá menos 321. Porque a definição lá no material está dizendo que o resto tem que ser sempre positivo. Do jeito que você fez aqui, 64 vezes 5 mais 1, você deixando tudo negativo, você botou menos aqui fora, você está deixando tudo negativo, e o resto é sempre positivo. Então, esse tipo de solução aqui sua está errada. Você errou aqui. tá. Ok? Aí a outra entrega do mesmo jeito, né? Assim, Exato. Do mesmo jeitinho. Valeu. Então, de parabéns à turma. A maioria resolveu o problema certinho. Só um que mandou foto, pediu desculpa, mas mandou foto, não deu mais trabalho. Mas o restante da turma mandou do jeito que era para ser mesmo. Até mais. Um abraço. Bom, Fernando, quer falar alguma coisa, Fernando? É essa mesma dúvida aí, qual foi o meu erro? Eu sei que teve uma coisa aqui que eu me confundi, mas eu não estou tendo certeza de qual. Tá certo, deixa eu pegar aqui. Fernando. 2,5 também, provavelmente você deve ter errado a mesma questão dela, provavelmente. Deixa eu ver. A letra B do segundo eu acertei, que tá do jeitinho que você explicou. Ah, não. O seu problema foi totalmente diferente. O seu problema foi desorganização. Tirei meio ponto por desorganização. Ah, entendi. A sua prova aqui está muito bagunçada. Eu tava com a ideia de fazer em 2 folhas, mas depois eu falei, não sei se vai ser.
principal, aí a letra B, a letra A e a B da segunda, você até fez tudo certinho, mas a pergunta era, me diga quem é o quociente e o que é o resto. Você fez tudo aí, mas não está explícito quem é o quociente. Não fiz a identificação. Não identificou. Mas eu tirei mesmo pela bagunça mesmo. A Não, desorganização. tá tranquilo. Na próxima eu vou ajustar direitinho para colocar no lugar certo. Eu tirei meio ponto por desorganização. Mas E, de certa forma, como o senhor falou também, a questão ficou, a resposta ficou incompleta, porque o senhor solicitou a identificação e eu só me concentrei no cálculo, então... Exato. Mas eu pelo menos eu posso dizer que não errei. tudo, mas é porque, às vezes, Fernando, você é de Química ou de Engenharia? De Química. De Química, né? Então, aí é aquela coisa, né? Como você vai ser professor daqui uns dias, então você vai ver que a organização conta muito, né? A gente começa fazendo as coisas meio bagunçadas quando chega no quadro, meu amigo. Você sabe muito e fica parecendo que não sabe pela sua desorganização. Verdade. Não, eu já trabalhei com ensino, já, só que na época era com educação física, aí era menos complicado. Eu usava bastante o quadro, mas como as coisas eram mais definidas, aí era mais simples fazer a organização, porque era uma coisa mais diretiva, era mais texto do que cálculo. Exato. Você vai participar de banca, de concurso, vai participar de algum concurso, e o quadro, o desenvolvimento do professor no quadro é fundamental para a banca. A banca fica olhando muito a organização, porque o que é simples para você não é simples para o aluno. Então, quanto mais organizado você tiver, facilita o entendimento do aluno. E então, até a questão da organização, até a questão da organização facilita também o espaço para uma reexplicação. Porque você explica uma vez, tem aquele aluno que está meio aéreo, tem aquele que realmente tem dificuldade para pegar, que você tem que estar repetindo a explicação. Aí, sobrando um espacinho ali, você faz de novo, aí você mostra os dois exemplos, ó, esse aqui é assim, assim, assado, do outro jeito você repete a mesma coisa, mas com um modelo um pouquinho diferente, e ele vai observando os dois. Exato. Então foi até bom você ter ficado aí para perguntar, porque senão ia passar batida essa informação para você, porque eu tinha que falar que eu já entrei atrasado na aula por conta de um serviço particular que eu estava fazendo aqui, aí cheguei tarde. Aí perdi metade da correção da prova. Eu falei, vamos curiar lá agora para ver o que foi que rolou, porque como eu já perdi mesmo. Tá certo. Tá bom. Então, um abraço. Até mais. Falou, obrigado, professor. Até bom mais. São João. Falou, bom descanso. Primeiro tem que fazer.